No coração da igreja primitiva, um movimento poderoso crescia. O Espírito Santo agia com uma força tremenda e os primeiros cristãos viviam em uma comunhão tão profunda que compartilhavam tudo o que tinham. Havia alegria, uma fé contagiante e uma união que inspirava. Muitos vendiam suas propriedades e entregavam o valor aos apóstolos, garantindo que ninguém passasse necessidade. Era um tempo de generosidade genuína, um verdadeiro reflexo do amor de Cristo. Nesse cenário de entrega total, surgiu um casal chamado Ananias e Safira. Por fora, pareciam tão piedosos quanto os outros, mas por dentro guardavam um desejo perigoso. O desejo de aparentar uma santidade que não viviam de verdade. Eles também venderam uma propriedade, mas em segredo decidiram guardar uma parte do dinheiro para si, enquanto fingiam ter doado a quantia completa. Eles pensaram que poderiam enganar a igreja, enganar os apóstolos, mas se esqueceram de que ninguém, absolutamente ninguém, engana o Espírito de Deus. Quando Ananias chegou diante dos apóstolos para entregar a oferta, a atmosfera mudou. Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou diretamente para ele e fez uma pergunta que ecoou como um trovão. Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do terreno? O silêncio na sala deve ter sido pesado, esmagador. Ananias tentou sustentar a mentira, mas naquele exato instante ele caiu morto diante de todos. Um temor profundo tomou conta da igreja. A notícia se espalhou como fogo. Cerca de 3 horas depois, sua esposa Safira chegou, sem saber o que havia acontecido com o marido. Pedro, então, perguntou a ela sobre o valor da venda. E ela, presa na mesma teia de engano, confirmou a mentira. A resposta de Pedro foi imediata e terrível. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os pés dos que sepultaram seu marido estão à porta, e eles a levarão também. E assim como Ananias, Safira caiu sem vida aos pés dos apóstolos. A Bíblia nos diz que um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram sobre esses acontecimentos. A mentira havia tentado se infiltrar na comunidade, mas Deus mostrou de forma dramática que sua presença é santa e não pode ser tratada com engano. Este episódio chocante não foi apenas um castigo severo, mas um alerta eterno para todos nós. Deus não está buscando aparências, Ele busca a verdade no nosso íntimo. Ele não se impressiona com a quantidade que damos, mas sim com a sinceridade do nosso coração ao oferecer. A história de Ananias e Safira revela o imenso perigo da hipocrisia espiritual. Aquele desejo de parecer justo diante das pessoas, enquanto o coração está dividido e longe de Deus. A mentira deles não foi apenas sobre dinheiro, foi sobre tentar enganar o próprio Deus, e isso nos mostra o quanto Ele leva a sério a integridade e a pureza do nosso coração. Hoje, séculos depois, muitos ainda vivem como Ananias e Safira. Frequentam igrejas, levantam as mãos em louvor, cantam hinos com fervor, mas no fundo escondem segredos. Vivem uma vida dupla e fingem ser algo que não são. O grande problema é que o Espírito Santo conhece tudo. Ele vê além das nossas máscaras, além das nossas performances. Ele sonda o que está escondido no lugar mais profundo da nossa alma. O que essa passagem nos ensina de forma tão poderosa é que é infinitamente melhor confessar nossas falhas e sermos libertos do que tentar escondê-las e sermos julgados. Deus não está em busca de perfeição impecável. Ele anseia por verdade, arrependimento genuíno e sinceridade de coração. Imagine o impacto daquela cena nos primeiros cristãos. A morte de Ananias e Safira não apenas causou medo, mas espalhou um temor santo, um respeito profundo, lembrando a todos que o poder de Deus é real e não é algo com que se possa brincar.
Aquele evento drástico preservou a pureza da igreja em seu início e ensinou uma lição que ecoa até os dias de hoje. A presença de Deus deve ser tratada com reverência e, acima de tudo, com verdade. Quando tentamos manipular nossa aparência espiritual, quando nos preocupamos mais com o que os outros pensam de nós do que com o que Deus sabe sobre nós, nos afastamos da essência do Evangelho, que é construída sobre humildade, arrependimento e comunhão verdadeira. Mas veja bem, a história de Ananias e Safira é, no fundo, uma mensagem de misericórdia. Por quê? Porque ela nos alerta a tempo. Ela nos mostra que ainda há oportunidade para nos arrependermos e vivermos de forma transparente diante de Deus, antes que seja tarde demais. Ele não está procurando máscaras. Ele procura corações quebrantados e contritos. É muito melhor cair de joelhos hoje, em arrependimento, e pedir perdão, do que cair sem vida diante do juízo amanhã. O Espírito Santo ainda fala, ainda nos convence do pecado e, o mais importante, ainda nos oferece a chance de um novo começo, de uma vida autêntica. Se você sente que de alguma forma tem vivido uma fé de aparência, que tem escondido algo de Deus ou das pessoas, saiba que esta é a sua hora de recomeçar. Não se esconda mais. Deus está pronto para perdoar, para restaurar e para encher você com sua presença verdadeira e transformadora. Lembre-se sempre, não existe mentira que possa resistir à luz da verdade divina. Onde o Espírito de Deus habita, a falsidade não pode prevalecer. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal Salmo Cristão 7 e a deixar nos comentários a frase: Senhor, purifica meu coração. Porque a verdadeira comunhão com Ele começa no exato momento em que deixamos de tentar enganar e passamos a viver em plena verdade diante de Deus. Obrigado por assistir. Fique com Deus e até a próxima.